E aí pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o meu querido mestre do terror. E hoje a gente vai voltar a falar de faroeste nesse canal, com uma ediçãozinha muito curiosa que quando eu adquiri eu nem notei o que eu estava adquirindo. Tô falando dessa belezinha aqui, Mundo de Aventuras, que traz na capa o Bat Masterson, na pista dos malfeitores. Quando eu comprei essa edição, ela veio num lotezinho que eu comprei na feira de verão. No momento em que eu gravo esse vídeo, eu posso dizer que numa aquisição recente, mas esse vídeo na cronologia do canal vai demorar bastante para sair. Quando ele sair já vai ter se passado um certo tempo da aquisição dessa edição. Mas seja como for, quando eu comprei porque era faroeste. Porque era o Bat Masterson, que é um personagem que eu conhecia de ouvir falar e tal, tanto a persona real, tanto o personagem real que inspirou as histórias, quanto sabia que existiam quadrinhos dele. Mas eu nunca tinha tido nada, eu nunca tinha visto nada, eu nunca tinha tido a oportunidade de adquirir nada. E quando eu vi lá, claro que eu comprei, né? Não pensei duas vezes. Depois, em casa, quando eu fui ler e fui dar uma olhada melhor, eu comecei a achar algumas coisas estranhas, né? Entre aspas, na edição. E aí foi que eu percebi que essa revista é uma edição portuguesa, né? Como ela veio parar no Brasil, provavelmente importada para publicar aqui, da mesma maneira que quadrinhos brasileiros eram enviados para Portugal e vendidos para Portugal. Alguns deles até vinham ali, né, com o preço em Portugal. Tanto que essa aqui veio aqui, ó, preço em todo o Brasil, né, 6 cruzeiros e alguma coisa, algo assim. Tá meio apagado. Então provavelmente isso, mas a revista de origem ela é portuguesa. Eu dei uma pesquisada, não costumo fazer isso, vejam vocês, olha como as coisas mudam. Eu dei uma pesquisadinha para sanar um pouco das minhas curiosidades a respeito e descobri que a Mundo de Aventuras foi uma revista bem longeva lá em Portugal. Ela teve muitas edições, durou até algum momento dos anos 80, se não estou enganado, né? Durou bastante tempo mesmo. E ela publicava aventuras variadas, né? Por isso que o nome era Mundo de Aventuras, né? Tinha ali muitos personagens diferentes aparecendo, muito faroeste e tal. E nessa edição em especial, o Bat Masterson que eles publicam aqui é, na verdade, nada mais, nada menos, né, do que, ou são, na verdade, nada mais, nada menos do que as tiras do personagem, as tiras dominicais que saíam lá nos Estados Unidos, né, e ele foi publicado nos Estados Unidos por um sindicato pequeno, né, não, aqui até na frente tem, ó, 30 cruzeiros, deixa eu mostrar aqui, ó, é um preço diferente de lá de trás. Mas como eu dizia, ele foi publicado nos Estados Unidos por um sindicato pequeno, né? Um sindicato que muito longe de ter o tamanho da King Victories, por exemplo. Um sindicato bem pequeno, mas que mesmo assim ele conseguiu um certo sucesso. Ele conseguiu, digamos assim, um discreto sucesso bastante para ser publicado em vários jornais e para durar um tempo sendo publicado. Como curiosidade adicional dessas tiras, a imagem do Bat Masterson que a gente está vendo aqui era totalmente baseada na fisionomia do personagem de um seriado de TV do Bat Masterson que tinha, do ator, né, na verdade. Usaram a fisionomia do ator para fazer o personagem nas tiras, né? Esse seriado estava fazendo muito sucesso, né? O Bat Masterson estava fazendo muito sucesso na TV na época. Eles resolveram fazer uma tira para aproveitar esse sucesso, uma tira de quadrinhos, né? Uma tirinha dominical, né? Ou tira diária, não tenho certeza. E pensaram, por que não se basear
100% na imagem que o personagem tinha no seriado de TV. Por isso que ele tem essa aparência meio almofadinha, com essa bengala e o chapéu e esse jeito de vestir. Porque ele é baseado no seriado de TV e a fisionomia é a fisionomia do ator do seriado de TV. E, claro, muitas licenças poéticas foram usadas ali em comparação ao verdadeiro personagem, que com certeza não era exatamente assim, né? Não se vestia assim. Mas o personagem das tiras era 100% o personagem do seriado, para aproveitar essa onda, né? A revista, essa aqui, por exemplo, é o número 556, tem o preço aqui, esse é o preço de Portugal, né, provavelmente. Não encontrei em lugar nenhum informações sobre quem escreveu ou desenhou as tiras. Na revista, eu digo, né, quando eu pesquisei, eu acabei encontrando, e se você prestar atenção, como são tiras dominicais, tiras têm aquela tendência de ser todas assinadas, né? As tiras são sempre assinadas. Aqui, deixa eu achar um lugar onde apareça bem. Você acaba percebendo que são esses caras aqui, ó. O Aaron e o Noel Strand, né? São os criadores, né, roteirista e desenhista das tiras. Isso eu acabei descobrindo aqui por ver a assinatura nas tiras, e depois na pesquisa eles apareceram lá como os autores, mas não há, a não ser a assinatura deles, não há nenhuma preocupação em dar crédito a roteirista e desenhista aqui, né? A impressão que dá, né, que naquela época ninguém ligava muito para isso, e se pudesse até apagava a assinatura, né? Mas não há nenhuma indicação disso. Curiosamente aqui, ó, sai todas as quintas-feiras, né? A revista saía todas as quintas-feiras, era isso. Aí tem aqui preços por números atrasados e coisas do tipo. Eu não conheço esses artistas, tá? Nem o Aaron, nem o Noel Strand, eu não conhecia nenhum trabalho deles. Os traços, na verdade, me são familiares. Eu posso ter visto o traço em outro lugar e tá sendo injusto de não me lembrar agora. Mas eu não sei dizer também exatamente em que ano isso era. Eram nos anos 60, se não me engano. Final dos anos 50, início dos 60, que eram publicadas essas tiras, pelo que eu me lembro é isso. Mas não há uma indicação muito precisa aqui de data, e eu confesso que eu já não me recordo mais. Seja como for, é exatamente o que eram os trabalhos de época, principalmente oriundos de tira de jornal, né? É aquela coisa com muito recordatório, né? Com muito lembrete do que está acontecendo e tal. Arcos fechados, né? Aqui é só uma reunião das tiras, então você percebe que a cada 3, 4 quadrinhos é como se a ação se fechasse ali, porque realmente se fechava, né? Aí a pessoa tinha que aguardar o próximo jornal, o próximo domingo, a próxima publicação para continuar lendo. Devia ser uma coisa muito agoniante, né? Já é meio agoniante quando a gente está acompanhando uma série em quadrinhos que sai mensalmente e a gente fica lá esperando no próximo mês sair para poder comprar. Imagina uma tira que vinha com 3, 4 quadrinhos e a ação ficava sempre pela metade e deixando você com muita vontade de conhecer o resto, mas tinha que esperar o próximo jornal, o próximo domingo. Eu acho que era mais agoniante ainda porque a história era muito fragmentada, né? De qualquer maneira, a arte é muito boa, né, muito bem desenhada, né, e o personagem sendo baseado no ator do seriado ficou bastante parecido, lembra bastante, né, dá pra ver fotos da época ali em que lembra bastante. É muito detalhado, isso é uma coisa que me impressiona muito. A arte dessa época, anos 50, anos 60, principalmente de tiras de jornal, que era o que dominava na época, né, muitas vezes tende a ser uma arte muito simplista, assim como os textos, né. Tô sempre falando aqui, eram textos mais ingênuos, mais simples, e a arte da época tende a ser muito simplista também,
né, muitas vezes não primar por detalhes nem nada assim, mas a verdade é que a arte aqui é muito detalhada, né? Você pode observar o entorno dos personagens, ó. Há muita preocupação com o detalhe. Nas cenas em que há multidão, os rostos estão bem definidos, né? Há um belíssimo trabalho de acabamento, de arte final. Ou seja, era muito caprichado, cara. As tiras do Batman Masterson eram tiras muito caprichadas. O roteiro não era de maneira alguma diferente do que se publicava na época. Nesta aventura, por exemplo, o Batman Masterson se vê envolvido num plano no qual os seus inimigos, né, uma moça que queria se vingar dele porque ele havia condenado os irmãos dela, né, havia prendido os irmãos dela, eles bolam um plano no qual colocam um sósia no lugar dele, né? Esse sósia consegue perfeitamente se passar pelo Masterson. Os amigos do Masterson deviam ter todos os problemas de visão e de memória, né, para confundir a voz dele e não notar as diferenças. E esse sósia, é claro, apronta poucas e boas para incriminar o Batman Masterson e por aí vai. É bem isso, ou seja, quantas mil vezes nós já vimos esse mesmo tipo de roteiro? Mesmo na época, né, cara? Isso aqui não era exatamente inovador nem pra época. Mas a história flui, embora flua daquele jeito meio truncado de tira de jornal que vai saindo segmentadamente, ela até que flui gostosinha, não é ruim de ler, a gente até que não tropeça tanto no português de Portugal, né? Aqui parece que ele está menos puxado, menos arrastado, é o português de Portugal, você percebe claramente, não houve preocupação em, aspas, traduzir, né? Tô deixando bem claro que é aspas, né? Tipo, né? Não vai aparece alguém aí para comentar que eu tô dizendo que é para traduzir português. Não é bem isso, mas, né? Não houve preocupação em abrasileirar o português de Portugal. A revista veio para cá exatamente como ela era publicada lá. E ela traz uma historinha extra do Buffalo Bill. Essa é uma história ainda mais curta, provavelmente oriunda também de tiras de jornal. Sobre essa não há muita informação, eu não encontrei em lugar nenhum aqui, ó, nem a assinatura do artista e do escritor, mas essa é uma história ainda mais curta, de ação ainda mais rápida e confesso que bem descartável. Enfim, Batman Masterson, né, a revista Mundo de Aventuras, foi uma aquisição que me deixou muito feliz. Eu curti bastante, fiquei feliz de ter comprado. Acho que é uma peça interessante para se ter na coleção por sua história, por ser bastante antiga, né? Uma revista bastante antiga, por ter vindo de Portugal, por ser faroeste, por ter me divertido quando eu li. Valeu muito a pena. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim e pro mestre do terror, que hoje tá lidando com faroeste.